Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Deixe aí o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. No devocional de hoje, daremos início ao estudo do livro de Romanos, mais especificamente o capítulo 12. Nós vamos mergulhar nesse capítulo repleto de instruções práticas para uma nova vida. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo descreve como deve ser a vida de um cristão. Assim também como na carta que ele mandou aos Coríntios, a segunda carta, do capítulo 5, versículo 17, lá ele também nos alerta. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então o apóstolo Paulo, ele tem no conteúdo de suas pregações essa preocupação. Se você está em Cristo, você precisa viver em novidade de vida. E no título de Romanos, ele inicia logo mostrando qual será o conteúdo da carta: nova vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja, ela tanto no coletivo ou os membros no individual, ela pertence ao Senhor. Então, quando nós estamos reunidos, pertencemos ao Senhor. Se estamos orando na nossa casa, pertencemos ao Senhor. Quando vivemos uma vida sem Cristo, vivemos sem temor, vivemos sem aquela prestação de contas, sem eu sentir a responsabilidade de que eu tenho que agradar ao Senhor, de que eu tenho que fazer a vontade do Senhor. Mas numa vida com Cristo, nós precisamos nos apresentar diante do Senhor. E esta apresentação, ela se faz no individual. Entro no meu quarto, fecho a porta, falo ao Senhor sobre as minhas falhas, sobre os meus pecados, sobre as minhas dificuldades, mas ela também acontece no módulo presencial, onde eu vou, aonde o corpo de Cristo está, aonde eu vou me reunir com outras pessoas com a mesma intenção que eu, e ali eu vou apresentar ao Senhor o meu corpo por sacrifício vivo, eu vou prestar um culto racional. Ou seja, não é um culto irracional, não é um culto regado a emoções, não é um culto que eu estou fazendo para o homem ver, é um culto racional. Eu estou ali junto com outras pessoas, talvez haverá divergência, porque um pé ele tem uma função, a mão ela tem outra função, mas eles precisam andar em conjunto para que eles possam alcançar o mesmo objetivo. Então, nesse momento que eu me reúno com a igreja, eu presto esse culto racional, ou seja, um culto com entendimento. Um culto onde eu estou reunido, mas o meu foco é Jesus. O meu foco é fazer a vontade de Deus. Satanás, o nosso adversário, ele fará e faz de tudo para que duas coisas aconteçam. Primeira coisa, que você não se apresente a Deus, que você não veja necessidade alguma nisso, ou até pense que se trata de religiosidade. Então o diabo ele vai soprando no ouvido das pessoas: você não precisa disso, você é melhor do que aquelas pessoas. Olha, você já viu muita gente ir para a igreja e a pessoa fica pior. Então o diabo vai soprando essa informação no ouvido daquelas pessoas e elas vão achando que estar na igreja é religiosidade. E hoje nós estamos nessa onda onde
não é bom. Um dia já foi. Um dia dizer eu sou religioso era visto como alguém que se santificava, alguém que buscava a Deus. Hoje a religiosidade, ela é algo que virou algo para que eu não seja. Não seja religioso. Então o diabo vai soprando, Satanás vai soprando essa informação e essa pessoa ela vai se afastando. E uma vez ela se afastando e ela deixa de congregar com o corpo de Cristo e ela acha que sozinha ela vai conseguir. A mão sem o corpo, o pé sem o corpo, ele vai perder uma coisa que é necessário que você entenda. O sangue de Cristo precisa passar pelo corpo. E quando eu entendo que eu não preciso do corpo, logo isso se torna uma amputação. E o membro que é arrancado do corpo, o sangue de Cristo não alcança ele, não leva vida a ele, logo ele se enfraquece, logo ele apodrece, logo ele está ali totalmente frio, morto. E a segunda coisa que Satanás ele vai fazer é que, caso você se apresente, você faça isso com o coração sujo, com raiva, com irracionalidade, com birra. Então, o diabo, ou ele não quer que as pessoas vão à igreja, ou se caso ele não puder impedir que elas vão à igreja, ele vai fazer com que ela esteja na igreja com o coração sujo, que ela esteja ali, mas sem o desejo de estar. Ela esteja ali, mas sem o entendimento, para que ali ela ofereça um culto racional ao Senhor. No versículo 2, aqui do livro de Romanos, do capítulo 12, nós vemos que essa aproximação do homem com Deus, ela o transforma em alguém inconformado com o mundo. Ele se torna logo uma oposição ao mundo. A palavra de Deus logo se tornará, na minha vida, na sua vida, uma muralha, nos protegendo a nossa mente, que agora renovada em Cristo, me fará experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, hoje demos início. Amanhã voltaremos falando mais sobre o livro de Romanos, capítulo 12. Mas recapitulando o que você está aprendendo hoje, você precisa se apresentar ao Senhor. Talvez não dá vontade de orar, mas vai lá, fale com Deus. Você precisa falar com Deus. Você precisa ir lá. Vai lá na igreja. Feche os teus olhos, junto com aqueles que estarão ao seu lado, também com os olhos fechados, falando com Deus. Vai lá, louve ao Senhor. Apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Tem alguma coisa que você não concorde? Faça diferente. Tem alguém que você acha que não é alguém que está se santificando? Se santifique você. Porque se você lá estiver santificado, você vai ajudar aquele irmão, aquela pessoa que está errando a olhar para você. Ela vai se sentir constrangida e ela também vai querer seguir os caminhos do Senhor. Nós não consertamos a igreja saindo dela. Nós consertamos a igreja. Somos instrumentos para consertar a igreja, lá permanecendo e orando uns pelos outros, encorajando uns aos outros. Aprendemos também que Satanás, sabendo disso, vai fazer de tudo para atrapalhar a sua vida com o corpo de Cristo. Ou ele vai fazer com que você lá não esteja, ou se você lá estiver, que você esteja com o coração sujo. Espero que essa palavra ela tenha respondido a você algumas questões que talvez estavam aí já rondando a sua mente. Que Deus te abençoe individualmente, é claro, mas que Deus também te abençoe para continuar firme e forte, unido ao corpo de Cristo. Eu quero fazer uma oração breve para que, junto comigo, você possa abrir o seu coração. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Eu entro em oração junto com cada uma dessas pessoas. E te pedimos, Pai, nos ajude. Ajude a viver o livro de Romanos. Nos ajude a viver uma nova vida. Nos livra, Pai. Nos livra, Senhor, de nunca mudarmos. Nos livra desse perigo chamado mesmice. Nos livra desse perigo chamado passado, muitas vezes. O passado sem Cristo, o passado perdido, o passado daquele que não necessitava de ter o temor, de se apresentar, mas aquele que só se apresentava diante do espelho. Mas hoje nós nos apresentamos diante do Senhor. Em casa, sim, mas também, Senhor, na igreja, junto com o corpo de Cristo. Abençoe a nossa vida, abençoe, Pai, a nossa mente, guarde ela com a muralha chamada Palavra do Senhor, que quando trazida a nós, protege a nossa vida e protege o nosso coração. Guarde a vida de todos, aqueles que estão na igreja, que permaneçam, que lá continuem mudando, sendo transformados, e aqueles que não estão indo, que passem aí, que achem um lugar, Pai, agradável, para que ali possam congregar. E aqueles que estão afastados, estão longe, que sintam a saudade do filho pródigo, voltem e desfrutem do amor do Pai. Eu coloco, Pai, todos em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo devocional.